pouco o contexto que o mundo está vivendo. Não existe mais Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Hoje, o mundo é uma cidade só. Então, quando se fala que vivemos um mundo bunny, isso vai desde uma cidade pequena do Brasil até uma cidade desenvolvida da Europa, enfim. E o mundo bunny significa um mundo, esse B é de inglês, que significa brittle, desmantelado, despedaçado, desarticulado. A letra A é de anxious, de ansioso. Nunca na história da humanidade tivemos uma ansiedade em tão alto nível como está agora. Inclusive, para nossa tristeza, o Brasil é campeão mundial hoje de ansiedade. Inclusive, estamos caminhando a largos passos para sermos também campeões em depressão. O N vem de não linear, de non-linear. O não linear significa as coisas não são mais previsíveis como poderiam ser antes. Se você faz isso, vai acontecer aquilo. Não se pode mais fazer isso, não se pode mais pensar dessa forma. E o autor que escreveu melhor sobre isso foi o sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que escreveu Sociedade Líquida, Mundo Líquido, escreveu o Holocausto, onde ele define muito bem essa não linearidade. Não existe mais nada sólido, tudo é muito líquido, tudo desmancha e tudo se muda a qualquer momento. E, por último, o I de incompreensível. As coisas são incompreensíveis hoje. Esse cenário que nós estamos atravessando, misturado com as questões mal resolvidas da nossa essência, volta a tocar no ego, volta a tocar na questão do desenvolvimento sadio das crianças e dos adultos. E você colocou muito bem, todos nós somos crianças. Por quê? Há um pensamento que diz que envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Ou seja, a maturidade mental, a maturidade emocional, ela não necessariamente segue a mesma cronológica. Você pode estar com 50 anos, mas fazendo coisas de adolescente, com todo respeito à adolescência. Mas a pessoa de 40, de 80 anos, às vezes faz coisa de criança. E ainda conste de suas atitudes. Não está demente, não. É por quê? Porque a maturidade emocional, a maturidade mental, não necessariamente acompanha a maturidade cognitiva, intelectual. Por quê? Porque as experiências que nós temos na vida para amadurecer nem sempre são aproveitadas. Aí volta a tocar na questão da criança. A criança hoje é educada de uma forma tão protegida, às vezes, que ela não vive os fracassos, as frustrações. A gente ensina os nossos filhos para o sucesso, a gente quer que eles tenham as melhores notas na escola, a gente quer que todo mundo seja feliz. Isso, inclusive, tem um termo chamado de positividade tóxica, né? Onde há esta ilusão de que o sucesso, a vitória, mas a vida é composta de sucesso e de fracasso. Os nossos filhos precisam aprender tanto a se comportar bem quando tiverem com sucesso, a controlar suas euforias, como também a se comportar bem consigo mesmos quando eles tiverem fracassos. Porque o fracasso, a frustração, a tristeza, a dor, o sofrimento fazem parte. Nesse sentido, eu quero comentar mais um livro, que é um livro do John Spencer, o mesmo cara que escreveu Quem Mexeu no Meu Queijo, que foi um grande sucesso há 3 décadas atrás, mais ou menos. Quem Mexeu no Meu Queijo. Depois ele escreveu um livro chamado Picos e Vales, John Spencer, que é uma indicação que eu faço também, porque lá fica muito claro que essa subida e a descida é a própria vida. Mas o ego envaidecido não gosta disso, né? O ego fica ilusoriamente pensando que estamos só nos picos. Na hora que a gente cai, a gente não consegue encarar. E essa queda é uma queda para dentro. Eu gostaria muito de poder desenhar, mas já que não posso aqui, eu vou fazer como se fosse aqui um Y, não é?
para mostrar às pessoas como as sociedades, os dois hemisférios da Terra, né, as duas culturas, a oriental e a ocidental, se desenvolveram. Né? Uma caminhou mais no sentido dessa primeira aba do Y, no sentido do conhecimento para fora, conhecer as coisas de fora, lastrear os seus valores a partir das coisas de fora, estudar as ciências a partir das coisas de fora, lastrear sua felicidade a partir das coisas de fora, culpar as infelicidades a partir das coisas de fora, não é? A psicologia chama isso de locus de controle interno e locus de controle externo. Já os orientais andaram mais para esse outro lado, que é o lado interior. Enquanto um mergulhou mais no entendimento de como funciona o mundo, o outro, que são os orientais, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, que um sabe mais do que o outro, que um é mais evoluído do que o outro. Estou apenas dizendo que houve essa divisão e que agora, pela globalização, esse Y parece-me que está de novo voltando até o mesmo tronco. E é por isso que estamos vivendo tanta turbulência. Ou seja, esse lado que é oriental se voltou muito mais para dentro. Quem sou eu? Né? Como é que eu funciono? Eu preciso saber como é que funciona o carro, como é que funciona o avião, como é que funciona lá tudo. Eu preciso saber. Mas eu preciso também saber como é que eu funciono, como é que eu reajo. Como é que eu deveria reagir? O que eu aprendo? O que dentro de mim fica de uma experiência? Então, essas coisas todas, elas terminam fazendo com que o que você falou, o propósito de vida, o sentido de vida, que não necessariamente tem a ver com o cargo. O cargo é uma função, o cargo é uma coisa operacional. Eu posso, como civil, sem ser policial, eu posso prender qualquer pessoa. No Código Civil me permite isso. O Código Civil me permite isso. Eu posso também fazer, ao ver uma coisa errada, eu não sou policial, mas ao ver um comportamento errado de alguém fazendo mal para alguém, eu tenho como ser humano, como cidadão, o direito e o dever de me envolver. Então, não é o cargo, não é a função que faz a essência, mas é a minha missão, o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, que é o quê? Trabalhar para que essa teia da vida tenha a minha participação consciente. Não é a minha participação como sendo melhor ou tenha uma expertise maior do que ninguém, não. Mas a minha participação, mesmo quando eu fracasso, eu posso estar contribuindo, desde que eu tenha a humildade de encarar o meu fracasso e, ao mesmo tempo, a sabedoria de aprender com ele. Então, o que acontece, só para terminar esse bloco dessa sua colocação? Qualquer que seja a função, no policial ela é um pouquinho mais crítica, porque você fica imaginando, às vezes, a tensão que é. Né? Eu fui convidado uma vez para fazer fazer um workshop de meditação para os policiais do estado de Louisiana. Eu sou amigo do xerife de Nova Orleans, e o xerife americano, você sabe, ele tem um cargo como se ele fosse um secretário de Estado. E eu sou amigo dele. E ele aprendeu a meditar comigo. E depois ele me convidou para fazer isso com a polícia. Eu não cheguei a fazer com a polícia, fiz apenas com ele porque eu não cheguei a fazer com a polícia. Mas uma outra vez, em Vitória do Espírito Santo, eu fui visitar um mosteiro e estava tendo um curso de meditação. E quando eu cheguei lá, quando abri a porta para ver a aula, para assistir a aula, eu vi as pessoas fardadas. Eu perguntei para o professor, ele disse, são policiais capixabas que estão aprendendo a meditar. Falei, puxa vida, que interessante. Ele disse, porque se tem um cargo, se tem uma função hoje que está sendo mais demandada no sentido emocional, é o policial. Às vezes até mais do que o médico. Né? O médico está ali com tudo às vezes previsto, ou com a equipe, e tratando uma coisa que não necessariamente vai ter um retorno para ele maléfico. O policial é muito exposto. É uma vida muito exposta. Eu quero, inclusive, nesse instante, Regis, render uma homenagem aos policiais, porque não deve ser fácil. Aqui onde eu moro,
tem um retorno, quando eu saio de casa para vir para o meu escritório, tem um retorno que sempre tem lá um pessoal do Detran organizando o trânsito. E por várias vezes eu já parei, baixei o vidro do carro e falei, qual é o seu nome? E ele fala, até meio desconfiado, né, que ninguém faz isso. Ah, meu nome é Reginaldo, sei lá. E aí eu falo, olha, Reginaldo, obrigado por estar cuidando do trânsito para a gente. Eu faço isso de vez em quando, por quê? Porque eu sinto que a responsabilidade com relação à vida do policial talvez seja a posição mais crítica. E é justamente este policial que, estando ou sendo tendo a função, ou sendo um côncio do seu papel de zelar pela sociedade, cuidar da gente, ele precisa ter maturidade, ele precisa ter saúde mental. Não está fácil hoje? Não, mas o investimento que se faz, inclusive esse, da sua ideia de trazer para o canal da Abrapol essa live, é uma ideia extremamente salutar, porque nos dá a chance de alertar para que aquela história, ninguém dá o que não tem. Precisam se cuidar, precisam se alimentar emocionalmente. Quando a gente viaja de avião, a comissária de bordo fala, olha, se houver uma turbulência, as máscaras vão cair e tal, puxe para si a mais próxima, não sei o quê. E se tiver uma criança ou alguém com dificuldade de mobilidade ou alguma pessoa de idade avançada perto de você, coloque a máscara primeiro em você. Porque se você não estiver respirando, você não consegue ajudar ninguém. Então, os policiais, todo mundo, mas os policiais, sob maneira, devem investir nessa pergunta: quem sou eu? O que eu era ontem, o que eu sou hoje, como pessoa, não como funcionário, não como um cargo operacional, mas como pessoa: quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu posso, o que eu vim fazer aqui? Né? O Criador me colocou aqui para quê? Então, tudo isso faz parte de uma viagem interior que todos nós devíamos fazer para, não é para combater, mas para alimentar a nossa saúde mental. Fantástico, professor. Fantástico. É tanto conteúdo, é tanto conhecimento que a gente fica aqui simplesmente contemplando, né? E muito interessante quando colocaste essa questão da alimentação, né? Às vezes se preocupa tanto com a alimentação do corpo, esquece da alimentação da alma, do espírito, né? Então, tão importante é o policial como para qualquer profissional vestido de determinada função social, que ele primeiro, ele se localize, saber que ele é mais do que a sua função, né? Ele, como foi bem colocado, né? A alma humana é mais que o intelecto, a alma humana é mais que a emoção, a alma humana é mais que a sua profissão. Então, se você tem problemas que advêm da sua profissão, conflitos que advêm da sua profissão, é bom que se lembre que você é bem maior do que isso. Essa perspectiva te coloca numa posição mais confortável e vai fazer com que você possa ter uma blindagem maior para lidar com as problemáticas do dia a dia. Isso é extremamente importante quando se fala de policial, um profissional, professor, estatisticamente comprovado, tem um índice de suicídio maior do que a sociedade em geral. Né? Tem problemas relacionados a transtorno psicológico maior do que a sociedade em geral. Então, é importante realmente que se trabalhe essa percepção do ego que deve trabalhar ao seu favor e não contra. Né? Temos aqui uma pergunta bastante interessante que tem a ver, inclusive, com o seu livro, né, que fala que em um dos capítulos do livro Pensando Fora do Ego é tratado a diferença entre apego e amor. Então, como poderíamos separar melhor esses dois sentimentos? Separar o apego e o amor como
forma de fortalecer a nossa saúde emocional, professor? É que o apego, ilusoriamente, não é à toa que a palavra apego tem ego dentro dela. Não é à toa. A palavra apego, ilusoriamente, nos faz pensar que nós temos alguma coisa. A gente tem o carro, a gente tem o dinheiro, a gente tem o outro, o filho é meu, a esposa é minha, o emprego é meu, o cargo é meu. Como eu falei lá no primeiro bloco, não é? Essas duas palavrinhas, eu e meu, são complicadas. Porque ao mesmo tempo que ele precisa ter uma identidade, quem sou eu sou essa essência. A gente tem que lembrar que este eu pode se inflar de tal forma que a gente termine achando que a gente é dono de alguma coisa. Eu diria que a gente não é dono nem da nossa própria vida. Existe um universo, se você não quiser ir para o lado religioso, Deus e tudo mais, em quem eu creio e venero, mas se não quiser ir para o lado religioso, pode pensar em termos de organização do universo. O universo em si é que comanda, há uma orquestra, depende da nossa atitude, do nosso comportamento, mas o universo em si é que talvez pudesse dizer que é dono das coisas. Então, a gente ama alguma coisa, mas na verdade a gente pensa que tem aquela coisa. Pensa que tem, sobretudo quando é uma posse de uma outra pessoa. Na verdade, amar de verdade é justamente deixar o outro livre. Olha que coisa contraditória. Amar, paradoxal. Amar é deixar o outro livre. Não é querer que o outro fique para nós. Acontece muito isso com pais e filhos, com mães e filhos, né? Meu filho, esse filho é meu, não é? Quando, na verdade, o filho, como já dizia o Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos do universo, né? O que aconteceu foi que o universo pediu emprestado o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe para colocar alguém no mundo. Mas o filho não é teu. Então, essa ilusão de que as coisas se pertencem atrapalha o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor liberta. E o apego aprisiona. É uma questão de escolha. Quem ama verdadeiramente quer ver o outro feliz, quer ver o outro livre. O amar é um ato de libertação. Já o apego é um ato de escravização, é uma coisa de posse, que não tem nada a ver. São duas coisas completamente opostas. Amor e apego não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fantástico. Dentro dessa compreensão, então, a gente percebe, né, e separando esses dois sentimentos, né, como foi colocado aqui na pergunta, né, o apego do amor, de fato a gente consegue fortalecer essa saúde emocional, né? Na verdade, dá mais inteligência emocional, né, porque você consegue perceber uma dimensão que te escraviza e o outro numa dimensão que te liberta. Então, quando você percebe essa diferença, separa esses sentimentos, você pode escolher amar. Se diz, então, que o amor é uma escolha. Então, escolha amar, escolha ser livre, né? Tem outra pergunta bastante interessante aqui, voltando ainda aqui um pouco à questão da síndrome do super-herói, que parece bem presente na vida do policial, né? Pergunta se é um caso que se amolda a essa hipótese. Qual a hipótese? De que essa síndrome citada, ela gera um autoengano, né? De que esse autoengano acaba embaçando, né? Prejudicando o autoconhecimento. É isso mesmo, professor? Quando você tem essa percepção de ser um super-herói, você acaba se autoenganando, e esse autoengano, ele prejudica esse autoconhecimento, ele embaça esse autoconhecimento? Com certeza. Talvez, por excelência, aconteça com os cargos e funções de autoridade, de controle social, de guarda da sociedade, como é o caso do policial.
E, sobretudo, quando esse policial também porta recursos como armas que o fazem mais, entre aspas, mais poderosos do que os outros. E também tem dentro deles a vaidade de fazer as coisas e serem aplaudidos. Não sou contra o reconhecimento de nada que se faça para o bem. A gente deve ser reconhecido, a gente deve ser aplaudido, a gente deve ser incentivado. Todavia, o propósito maior da vida não é este. O propósito maior da vida não é que as pessoas me celebrem, embora seja bom, isso é necessário e reconhecido. O propósito maior da vida é que eu me celebre, é que eu bata palma para mim, não é para o ego, é para a minha essência. Em que sentido? Eu estou fazendo algo que é bom para a teia da vida. Às vezes a gente faz coisas que ninguém sabe, mas a gente mesmo se aplaude. Então, o poder, eu acho que foi o Churchill que disse, não lembro bem agora no momento, mas alguém, uma celebridade que falou, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Né? Quer conhecer alguém, dá poder para ele. Por quê? Porque a pessoa, na hora que está com o poder na mão ou na função, ela, como você falou, ela se auto-engana de que ela pode mais que os outros. Ora, tanto um policial tem uma função de salvar vidas, como um engenheiro que faz uma ponte. Se o engenheiro que fizer a ponte tiver com o ego mais inflado para fazer a ponte mais bonita para ser aplaudida e se esquecer de fazer um bom cálculo, a ponte vai cair. O policial é a mesma coisa, o professor é a mesma coisa, o vendedor de pipoca é a mesma coisa. Ou seja, ter na mão algo que o outro não tem nos dá uma diferenciação. Só que tem um detalhe, essa diferenciação tem que ser usada no sentido instrumental, mecânico, não no sentido da essência do que realmente nós somos. Até porque o policial, como qualquer outra função, é um ser, como você muito bem colocou no início, antes da profissão existe o ser humano. Você colocou muito bem. Mas acontece que a nossa sociedade evoluiu. É claro que a sociedade também evoluiu para coisas muito boas, muito modernas, muito bacanas. Há sim evolução, é uma porção de sentidos. Sempre há. Mas, no sentido mais nefasto, a sociedade evoluiu valorizando coisas que são enganosas. Coisas que são ilusões. São ilusões mesmo de ótica, que a gente vê e pensa que o objetivo é esse, vai, e de repente, como você mesmo colocou, chega a idade, chega o envelhecimento, chega o final da vida, e você olha para trás. Existe uma peça do Shakespeare, que é o Rei Lear. É um livro, é uma história, é um romance, mas é uma peça um filme e uma peça muito famosa no mundo inteiro. E conta no final da peça que 3 filhas do rei estavam disputando, o rei estava lá no seu leito de morte, e as 3 filhas disputando com quem seria a herdeira daquele reino todo, né? E uma chegou para o pai, elogiou o pai, não sei o quê, e o pai deu a benção, mas disse, você não é herdeira do meu reino. A segunda veio e disse, você é o melhor pai do mundo, você é isso, não sei o quê. Ele disse, eu te abençoo também, mas você não vai ser herdeira do meu reino. E a terceira veio e disse assim, eu acho que você cometeu um grande erro, você ficou velho, mas não ficou sábio. E aí ele respondeu, o meu reino é seu, porque você disse a coisa mais importante para o final da minha própria vida, de que a nossa função é de amadurecermos, de nos melhorarmos. Nós estamos, como eu disse ainda há pouco, condenados, entre aspas, a evoluir, a sermos melhores. Mas melhores em quê? Melhor em ter mais bens materiais? Não sou contra bens materiais, mas somos melhores porque temos mais dinheiro? Somos melhores porque temos mais poder? Porque temos mais título? Porque temos mais isso, mais aquilo? Não. Nós vamos ser melhores porque nós nascemos, não... Aí eu vou chamar um pouco do Freud para terminar essa resposta. Vou chamar novamente aí o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, que disse, nós nascemos do gênero humano, mas nós não somos humanos.
Nós aprendemos a ser. Isso é fantástico. O Freud é irrefutável nessas coisas que ele coloca. Nós não nascemos com o gênero dos símios, ou dos pássaros, dos pitacídeos, ou dos... Sei lá, nós nascemos do gênero humano, mas nós não somos humanos. Nós vamos aprender a ser humanos. Para isso que nós nascemos. E essa aprendizagem de ser humano, é aí que mora o grande problema. Que a gente, às vezes, quer ser humano, a gente está aqui para aprender a ser humano, só que a gente busca muito mais, muitas vezes, né? Não é todo dia, nem toda hora, nem todo mundo, né? Mas, normalmente, as pessoas buscam mais aprender a ser humanos na aparência, naquilo que é vulnerável, aquilo que é ilusório, aquilo que... Né? E não na essência, que é a evolução da sua própria alma, a evolução da sua própria mente. Professor Cidinho, até resgato aqui, aproveitando o seu discurso, que falaste ainda há pouco, né? Quando se ensina o filho para o sucesso, e você pauta para ele que o sucesso tem a ver com a aparência, com a percepção que a sociedade tem dele, digo então, profissão, bens materiais, aquela casa, aquele carro, olha só, os próprios pais vão construindo armadilhas para os filhos. Quando eles se tornam adultos, e aí, como foi bem colocado, ele envelhecer obrigatório. Que bom que ele envelheça, ele viva, mas, porém, amadurecer opcional. E aí os pais acabam comprometendo esse amadurecimento, porque eles pautaram para aquela criança que vai envelhecer e vai se tornar um adulto, o que é ter sucesso na vida. Quando eu vejo que, de repente, o sucesso pode ser saber lidar com o sofrimento, e o sofrimento não necessariamente ele vai advir de virtudes do ser humano. Então, o ser humano que chega ao sofrimento a custo de decisões erradas, ele, mesmo nessa posição, ele pode dar a volta por cima, ter uma atitude onde ele vai conseguir se erguer, porque ele vai perceber que o sucesso, neste caso, vai ser levantar, depois perceber ter caído. Então, é aquela questão do filme do Rocky Balboa, né? A questão não é você necessariamente bater, é você se levantar, aguentar as porradas que você leva. E aí é quando você vai aprendendo. É quando você percebe que na vida ou se ganha ou se aprende. Não tem a perda, tem um aprendizado. Então, quando você trabalha dentro dessa perspectiva, você não perde necessariamente, você vai aprender que você conseguiu perceber que o teu sucesso, no caso aí, é, ao final de tudo, para a vida, aprender. E algo bem interessante aqui, também, eu aproveito até, abro aqui para mais uma pergunta, até uma novidade aqui na live, né, porque fala de tamanho ao seu lastro de conhecimento, que eu acredito que tranquilamente a gente pode falar disso aqui, mas me parece uma pergunta bem particular, porque tem de uma experiência da pessoa que pergunta, mas ela diz assim, ó, a hipnoterapia pode auxiliar no exercício adequado, no exercício do ego. É bom que a gente acaba aprendendo o que é hipnoterapia, né? E também é mais um recurso interessante aí para o autoconhecimento. A hipnoterapia, professor, pode auxiliar no exercício adequado do ego? É uma boa pergunta, só que antes de responder eu queria fazer um adendo à questão da aparência e da essência, que são coisas que me perseguem desde que eu comecei a pesquisar a alma humana, aparência e essência. É preciso que fique claro que a aparência em si não é deletéria. Nada de errado de você cuidar da sua aparência, de você fazer plásticas e fazer maquiagens, nada de errado de você fazer ginástica para perder a barriga, nenhum problema.
Afinal de contas, a natureza é bela, os pássaros são belos, as árvores são belas. Ou seja, como a gente se apresenta para o mundo é importante. A mesma coisa acontece, a alma, o espírito, não é? E o corpo. Qual é mais importante, o corpo ou o espírito? Não, essa pergunta não cabe, sabe por quê? Porque o corpo precisa do espírito para se manifestar. Se o corpo não tiver espírito, ele não se manifesta. Mas se o espírito não tiver corpo, não aparece também. As duas coisas podem se juntar. O problema está em você colocar uma ou outra como um meio, um fim, e não um meio para, como você falou, ter o sucesso que seria. Eu acho que o Roberto Chiniachik, naquele livro best-seller que ele escreveu há algumas décadas atrás, que o sucesso é ser feliz, não é? O sucesso é o meu bem-estar, o sucesso é a evolução, não necessariamente. Às vezes até o sucesso é saber sofrer, não é nem saber cantar a vitória. Então, a essência e a aparência se completam. São dois lados da mesma moeda. O problema está em que uso eu estou fazendo da essência e que uso eu estou fazendo da aparência. E com relação à hipnoterapia, que é algo que eu também conheço, embora não tenha feito... Eu fiz curso de hipnoterapia, mas eu não trabalho com hipnoterapia. Eu não tive tempo de aprofundar. Fiz apenas um curso, mas terminei não trabalhando. Tanto a hipnoterapia, como qualquer outro estado de transe, como, por exemplo, programação neurolinguística, como, por exemplo, a regressão, né? São técnicas que fazem com que a gente saia do consciente e adentre ao inconsciente. Se isso for feito de forma profissional, de forma séria, responsável, é possível que você saia da sua consciência e atinja um outro nível de consciência, que é a inconsciência, onde você vê coisas que a consciência não vê. E a consciência não vê porque às vezes não quer ver. A Bíblia mesmo fala, não é? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que escute. Então, sim, tanto a hipnoterapia como a regressão e outras, né? A própria programação neurolinguística, PNL, que está muito em voga, que é uma coisa que eu também tenho conhecimento e uso. Eu uso o PNL no meu trabalho como terapeuta, podem fazer com que você veja coisas que você não está vendo e que, ao ver, você diz, bicha, nossa senhora, o que eu estou vendo de mim aqui é algo que eu não sabia que eu tinha. E esse algo que eu não sabia que eu tinha é a causa de muitos sofrimentos que eu tive. E muitas delas vêm do ego, né? Do ego usado como um fim em si mesmo e não como meio. Não sei se respondi, mas acho que é por aí que a hipnoterapia, né, que a terapia é a base da hipnose. Você precisava me ver, Regis, em São Paulo, quando eu fiz o curso, eu fiz em São Paulo. E a minha prova final de hipnoterapia foi ir para a Avenida Paulista e hipnotizar as pessoas que iam passando. Não precisava me ver. Eu e meus colegas com uma placa bem grande lá, hipnose de graça. Mas é uma coisa séria. Tanto a hipnose como a regressão não são coisas para serem feitas de qualquer forma, por qualquer pessoa, porque você vai sair de um estado de consciência e entrar em outro, e você vai ver coisas. É claro que a coisa é consciente também. A pessoa só é hipnotizada se ela quiser. Então há uma permissão e ela pode parar a hora que ela quiser também. Mas, de qualquer maneira, ela pode ver coisas que, se estiver preparada, ela vai aprender com aquelas coisas, vai melhorar com elas. Se não estiver preparada, ela vai talvez sofrer muito, ou se for colocada em mãos erradas. Quem quer que seja que queira fazer hipnoterapia, que procure profissionais realmente competentes e sérios. Eu acredito que respondeu plenamente aí a dúvida, né? Porque auxiliar no exercício adequado do ego entra dentro daquela questão de que o ego, ele está dentro daquelas três pessoas. O ego está inconsciente, está na pré-consciência ou está na consciência. Você tem ali uma ferramenta, no caso a hipnoterapia, que vai conseguir com que você, inclusive, possa transitar
entre essas três pessoas, esses três eus, esses três egos, três estados diferentes, eu acredito que você vai poder, de repente, perceber algo de um outro eu que você não percebia, né? E você vai conseguir adequadamente saber lidar melhor com esse teu ego, né? Realmente é uma pergunta bem interessante. Eu fico já aqui com aquele sentimento de quero mais, né? Inclusive agradecendo aqui a contribuição fantástica, esse papo aqui riquíssimo de conhecimentos. A gente tem aquela impressão que ficaram várias abas aqui para a gente abordar mais em outros momentos, né? E certamente podemos marcar outros encontros, né? Abordar outros viés aqui de autoconhecimento, né? Ficamos aqui extremamente lisonjeados com a presença do professor Cidinho Marques e gostaria que o senhor, agora, por fim, desse uma mensagem final a todos que estão nos assistindo ao vivo, a todos que vão nos assistir, pudesse falar, então, sobre esse autoconhecimento, sobre esse amor e sobre essa essência que foi colocada aqui, professor. Eu quero agradecer. A minha palavra primeira é de gratidão pelo convite e pela honra que tive de conversar com você e com o pessoal da Abrapol. E outras pessoas também que não são da Abrapol, e eu sei que foi aberto, né? Eu mesmo fiz convite para pessoas assistirem e tudo mais. Para mim foi um prazer, uma honra, e estarei sempre disposto a atender para que a gente possa continuar, porque esse é um assunto realmente que não só é apaixonante, mas é um assunto interminável. A alma humana é uma coisa que é interminável. Estudar, falar sobre ela é uma coisa interminável. Eu também queria dizer que queria também pedir desculpa se por acaso alguma coisa que eu disse, a gente às vezes, eu não sei para quem eu estou falando, não conheço as pessoas que estão me ouvindo, e às vezes a gente diz coisas que podem ser ofensivas, elas podem magoar pessoas. Às vezes eu tenho esse cuidado, porque comunicação, ainda mais online, é complicado. A gente não está vendo as pessoas, né? Enfim, se eu disse alguma coisa que chegou a não agradar, a ofender alguém, que me desculpem, porque como ser humano que sou falível, e tudo que eu quis aqui foi cumprir o meu sentido de vida, né? Quando eu fui convidado, a primeira coisa que eu pensei foi: faz parte da minha missão como educador. Então foi isso que eu fiz. E se tem uma mensagem que eu posso fazer para as pessoas, é uma frase do Mário Quintana, né? É do nosso grande poeta Mário Quintana, que diz: cuide do seu jardim, que as borboletas virão. Ou seja, não basta, não vá correr atrás do vento, não corra atrás da felicidade, não corra atrás do sucesso, não corra atrás do reconhecimento, não corra atrás dos aplausos. Cuide do seu jardim, cuide de si, cuide das suas intenções, cuide das suas ações. Pense sempre em fazer o bem, em contribuir com essa teia da vida, que o sucesso, que a felicidade, que os aplausos, o próprio dinheiro vai vir. A questão é que a gente, às vezes, perde muito mais tempo correndo atrás das borboletas e se esquece de cuidar do jardim. Portanto, é isso aí. Muito obrigado e será sempre um prazer atender a um convite tão honroso quanto esse que me foi feito pela Abrapol. Maravilha, professor. Então, muito obrigado. Linda essa mensagem final, né? Então, não busquemos as borboletas, né? Não façamos delas necessariamente aquela obsessão na nossa vida. Elas vão chegar naturalmente, né? Desde que possamos cuidar do nosso jardim, nos autoconhecendo dia a dia, procurando, acima de tudo, cultivar o amor ao cuidado nesse jardim. Professor Cidinho, um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima. Um outro abraço para vocês e para todo mundo, e que todos fiquem com Deus. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.